Fala galera, questão 14, na aula de geometria analítica. O professor decidiu testar os conhecimentos dos alunos sobre geometria espacial com um problema desafiador. Um recipiente na forma de um paralelepípedo, com base retangular cuja altura mede 0,5 metros, está parcialmente cheio até a metade de sua altura. Curiosamente, o volume desse recipiente é exatamente igual ao volume de um tronco de pirâmide regular de base hexagonal que possui uma aresta lateral de 5 centímetros. E áreas das bases 54 raiz de 3 e 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Ao adicionar uma esfera ao recipiente, o nível da base da água sobe precisamente 0,05 metros. Com base nessas informações, qual é o valor do raio da esfera? Gente, é o seguinte, questão bem longa, tá? A gente precisa primeiro encontrar a área da base desse recipiente, tá? E aí eu vou passar logo isso aqui para centímetros, são 50 centímetros. E aí, o que é que eu vou ter? O meu recipiente ele tem aqui uma área da base. Lembrando que ele é um paralelepípedo. Ele vai ter uma área da base e ele vai ter uma altura de 50 centímetros. Beleza. E esse recipiente ele tem o mesmo volume de um tronco de pirâmide regular de base hexagonal. Eu vou ter que desenhar aqui o triângulo de base hexagonal. A figura não vai ficar tão boa, mas a gente consegue sobreviver aqui, certo? E aí, esse tronco de base hexagonal, ele é mais ou menos isto daqui, certo? E aí ele diz que essa aresta lateral vale 5. Se a aresta lateral vale 5, na realidade eu preciso achar essa altura aqui, né? Preciso achar essa alturazinha aqui. E aí eu vou precisar chamar isso aqui de H, eu tenho que descobrir quanto é esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço, se você perceber, ele é o lado do hexágono grande menos o lado do hexágono pequeno. Por quê? Porque esse segmentozinho, ele é igualzinho ao lado do hexágono, né? Porque formam triângulos equiláteros congruentes, tá? E aí, gente, o que a gente tem que fazer? Tem que achar os lados, né? Começar pela base grande. A base grande, tá? Bzão, chamar o lado dela de L e esse aqui de L'. 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área do hexágono, tem que ser igual a 54 raiz de 3. E aí, a gente fazendo as contas aqui, corta, você encontra aqui que esse L dá 6, perdão. O L ao quadrado dá 36, o L dá igual a 6. E a base pequena, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, dá igual a 6 raiz de 3. 6 raiz de 3. 6 raiz de 3. E aí a gente encontra que o L ao quadrado dá 4. Então o L dá igual a 2, certo? Gente, o que é que acontece? Se você olhar bem aqui, ó, isso aqui vale 2. E isso aqui tudo vale 6. Isso aqui tudo vale 6. Então o x vale 4. Então você acabou de encontrar que esse triângulo aqui, ó, é um triângulo 3, 4, 5. Então você encontrou que a altura desse tronco é 3. A altura desse tronco vale 3. Então, o volume desse tronco, que agora eu sei, porque eu tenho a altura, é igual ao volume do meu paralelepípedo. Então a gente vai ter que igualar essas duas informações, tá? Qual é o volume do meu paralelepípedo? A área da base vezes 50 é igual a... Qual é o volume do meu tronco? A altura sobre 3 vezes a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz da área maior vezes a área menor. Essa é a área de qualquer tronco. Então vai ficar a área da base vezes 50 é igual a altura 3 sobre 3 vezes as áreas, né? Ele já deu as áreas. 54 raiz de 3 mais 6 raiz de 3 mais a raiz dessa multiplicação. Só que, gente, essa multiplicação, 54 raiz de 3 vezes 6 raiz de 3, ela dá 54 vezes 6 raiz de 3 dá 3. Então, ela vai dar, simplificando isso aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, 54 é 9 vezes 6 vezes 6 vezes 3. Então,
vai ficar 9 vezes 6 ao quadrado vezes 3, para tirar logo da raiz, certo? E aí vamos desenvolver essa conta. A área da base vezes 50 vai dar 3, corta com 3, e aí vai aparecer, ó, 54 mais 6, 60 raiz de 3, mais, sai o 9, 3, sai o 9, 3, sai o 6 ao quadrado, 6, 18 raiz de 3. Então, a área da base, ela vai dar 78 raiz de 3 sobre 50, certo? Essa é a área da base do meu paralelepípedo. Agora vamos para o final da questão. Seguinte, o nível da água subiu 0,05 metros, ou seja, subiu 5 centímetros. Então, quanto é o volume se eu tenho um aumento de 5 centímetros no nível da água? Qual é o volume que eu coloquei, né? É a área da base, que eu já calculei, vezes o aumento dessa altura, vocês concordam? Então, para calcular isso aí, a gente vai fazer o seguinte. O volume que aumentou, que é a área da base, 78 raiz de 3 sobre 50. 78 raiz de 3 sobre 50. Vezes o aumento da altura, 5. O aumento da altura, que é 5. É igual ao volume da esfera que eu coloquei, né? Que é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. E aí, a gente vai ter que cortar o 5 com 5, aqui sobra 10. Então, fica 7,8 raiz de 3 é igual a 4/3 de π vezes o raio ao cubo. E aí, dá para simplificar o 7,8 por 4. Vou fazer essa conta aqui. 7,8 dividido por 4 dá 1,95, vezes 3 dá 5,85. Então vai ficar assim, ó, 5,85 raiz de 3 dividido por π, que eu passei, é igual a raio ao cubo. Então o raio da minha esfera vai dar 5,85 raiz de 3 sobre π, raiz cúbica, né? Só que a raiz cúbica é a mesma coisa que elevar a 1/3. Então, gente, questão dificílima que chega aí no gabarito. Item A, essa com certeza, junto com a das flores, era a questão mais difícil da prova, beleza? Valeu!